A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe você, aonde você se encontra nessa noite, em nome de Jesus. Queria convidar você para fechar seus olhos, curvar sua cabeça, onde você se encontra, no seu lar, na sua casa. Vamos orar a Deus, mais esse culto na presença do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, Deus, nessa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é merecedor de toda a honra, o Senhor é merecedor de toda a glória. E nessa noite, Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante da Tua presença. Fale conosco, nos dê entendimento, discernimento. Que o Senhor possa, Deus, nos fortalecer nessa noite, nos dando, Deus, sabedoria, como lidar e como nós vamos vencer todas as fortalezas que têm se levantado contra nossas vidas nesses dias. Prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja, para combater um bom combate, como o apóstolo Paulo dizia: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos, ó Deus, combater um bom combate, mas com fé, e que a fé seja preservada nos combates. E é isso que vai nos fazer, Deus, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós queremos te adorar, queremos te agradecer, queremos te pedir perdão por toda palavra, sentimento, pensamento, por todos os atos que venham durante essa noite, durante esse dia, que não te agradou o Teu Espírito, ó Pai. Nos lava com Teu sangue, nos purifica com Teu sangue, e é isso que nós te pedimos nessa noite. Te pedimos, ó Deus, também, Deus, nos dá um espírito de adoração, um espírito de adoração para adorar o Teu nome, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda glória, de toda majestade, de todo domínio, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas aonde você se encontra aí, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Declare assim: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Quantos estão de pé aí? Declare. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declara assim, ó: nada pode te parar.
A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada pode te parar, meu irmão. Mais uma vez. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. E nada pode parar, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, Santa, somos a igreja, vivemos por, estamos de pé. Mais uma vez, não caminhamos, não caminhamos, não, não, pelo que, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluias, aplauda o Senhor o mais forte que você pode. Se nós estamos de pé hoje é porque a graça dele nos basta. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está, querido. Senhor, toma este ambiente, Pai, com a sua presença. Queria que você começasse a orar, querida, onde você está agora. Começa a orar, começa a se render diante da presença do Senhor. Começa a falar palavras de amor para Ele. Começa a fazer valer a pena, querido, o momento que você está aqui neste lugar. 1, 2 horas nunca serão suficiente, querido, para que o Senhor possa se exaltar. Esse momento que nós temos aqui de adoração nunca vai ser o suficiente para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso começa a fazer valer a pena, querido, este momento. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor,
anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. E do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim. Declara: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Renda ao Senhor para conhecer-te, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Começa a se render diante da presença. Eu me rendo para conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder, declare. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo a ti, Senhor. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim.
conhecer-te mais, Senhor. Pra conhecer-te mais. Declara, eu me rendo. Eu me rendo. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Pra conhecer-te mais. Liga suas mãos o mais alto que você pode. Declara, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz eu querer, faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural e faz eu querer, faz eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz eu querer, faz eu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz eu querer, Faz eu querer em mim. A igreja declara: vento de poder, vento de sopra em meu viver e faz eu querer, faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural e faz eu querer, faz eu Que querer. Deus abençoe você. Queria convidar você para abrir a palavra do Senhor lá em Juízes capítulo 6, no versículo 7, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, no versículo 7, em nome de Jesus. Ele diz assim: Sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhe o Senhor, o profeta, lhe disse: assim o Senhor Deus de Israel, do Egito, que vos fez subir, vos darei toda por a casa de servidão. No versículo 11: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o belemita, cujo os filhos Gideão estava malhando trigo para se esconder dos medianitas. E apareceu então o anjo do Senhor e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondendo: ai, Senhor meu, Senhor, se és conosco, por tudo sobreveio, onde estava todas as suas maravilhas, os vossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito agora, porém o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livrar Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou o Senhor: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem,
E prosseguiu então Gideão: agora tenho achado graça aos teus olhos. Dai-me um sinal, que és tu que falas comigo. Glória a Deus. Até aqui, segura aqui nesse versículo. O que a palavra do Senhor diz? O tema da nossa palavra é fortalezas. Fortalezas. Rompendo as fortalezas das nossas vidas. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é o que Deus olhava para Gideão, que Deus tinha um olhar de Gideão e Gideão tinha um olhar diferente dele mesmo. A Bíblia diz que Deus fala com Gideão, dizendo para Gideão quem que Deus via que Gideão era. E Gideão fala para Deus quem que ele via que ele era. Então eu quero falar isso para você nessa noite. Como que você se vê? A maneira que você se vê, muitas vezes, não é a maneira como Deus te vê. Aqui nós estamos falando das mesmas pessoas, mas da forma diferente como Deus via Gideão e como Gideão se via. Deus fala para Gideão: vai nessa tua força. Deus fala para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. E Gideão olhando para ele mesmo, dizendo: Senhor, que força? Se a minha família é mais pobre, a minha família é mais fraca, a minha família é a mais debilitada de Manassés. Que força, Deus! E Deus fala com ele: vai nessa tua força. O que eu quero falar algo para você nesta noite, que no ministério, na família, no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, nós temos que ter exclusivamente a dependência de Deus. Porque Deus estava falando para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Porque Deus ia prover a força dele em Gideão. E Gideão olhava para ele e via só a força do homem Gideão. Mas ele não contava com a força de Deus em Gideão. E aí Deus diz para ele: vai nessa tua força. Eu vou livrar Israel diante dos medianitas como se fosse um só homem. Ou seja, nós precisamos ter uma total dependência exclusivamente de Deus. Entenda isso que eu quero falar para você. Aonde você está hoje? Que posição que você está hoje? E se você está nessa posição, eu quero dizer para você: aonde você está é porque alguém clamou por você para você estar onde você está. Você não chegou por acaso na posição que você está. Se você hoje serve a Deus, se você tem um ministério, se você tem um chamado, eu quero dizer para você não chegou por si só, porque você é resposta de um clamor de alguém. Alguém clamou por você. Você não chegou por acaso. Você pode ter certeza, você não chegou por acaso. Aonde a posição que você se encontra, o lugar que você se encontra hoje, você é resultado de um clamor de alguma pessoa. Alguma pessoa clamou por você. E por causa disso que você está aonde você está. Por isso é muito importante, em nome de Jesus. Nós somos resultado de um clamor de alguém, em nome de Jesus. Talvez haja dúvida em seu coração. Ou seja, não sei porque Deus me chamou. Talvez você possa pensar dessa forma. Talvez você possa entender dessa forma. Mas a palavra do Senhor, ela diz que aonde existe arrependimento, vai haver providência. Então talvez você não saiba por que Deus me chamou. Sabe por que Deus te chamou? Porque houve arrependimento. O arrependimento, ele traz a providência de Deus na tua vida. Então se você está se perguntando por que Deus te chamou, você não sabe por que Deus te chamou, primeiro, você é resultado de oração de uma pessoa. Você é resultado de um clamor de alguém. Segunda coisa, se você não sabe por que Deus te chamou porque houve arrependimento. Porque se não tivesse arrependimento, Deus não tinha chamado você. Então, quando existe um arrependimento, sempre vai haver uma providência liberada de Deus para suas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 15, o Senhor habita nos contritos de coração, ou seja, coração machucado, com os oprimidos de coração. A Bíblia relata que todas as vezes que Deus levanta alguém, toda vez que haja uma
uma necessidade na terra, Deus traz a providência dele. Aqui nesse versículo a Bíblia diz que Deus ele visita os contritos de coração. Deus visita os oprimidos de coração. Toda vez que houver arrependimento na terra, vai haver providência do céu na terra. Então entenda isso, aqui a Bíblia diz que Deus visita os contritos de coração. Deus visita os oprimidos de coração, aquelas pessoas que estavam oprimidas, mas se arrependeram, reconheceram Jesus como Salvador da tua vida. E por quê? Porque houve uma necessidade na terra. E toda vez que houver uma necessidade na terra, alinhado com arrependimento, vai haver providência do céu na terra. Então entenda isso, querido. Os contritos de coração, o coração machucado, mas se tiver um coração arrependido, o céu vai olhar se na terra tem uma necessidade. E se houver aquela necessidade na terra, o céu vai trazer resposta em nome de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Terceiro ponto. Gideão respondeu: Senhor, quem sou eu? Gideão lhe pergunta: quem que sou eu? Ele não sabia quem ele era. Então aqui demonstra desse texto que Gideão realmente era um homem sem identidade. Não tinha identidade alguma, porque nem ele sabia quem ele era. Entenda isso, ele diz: quem sou eu? Nós precisamos entender algo maravilhoso, que o medo, muitas vezes o medo das pessoas, não é o medo da situação, não é o medo de ser ferido, é o medo do fracasso, é o medo de fracassar. E tem muitas pessoas que elas nem enfrentam a situação, porque elas falharam um dia. E aquele fracasso gerou um trauma tão grande, que essas pessoas não se vê enfrentando uma outra situação de medo de fracassar. Muitas vezes o medo ele paralisa as pessoas, mas o medo muitas vezes não é das pessoas de algo acontecer com elas, né? O maior medo de Gideão não era algo que pudesse acontecer com ele, mas era o medo de fracassar. Era o medo de fracassar de novo. Porque ele olhava para a família dele, ele via a família dele como uma família fracassada. Ele olhava para a família dele, ele se via que pertencia a uma família totalmente estruturada. Porque essa era a visão dele. A minha casa é mais pobre. Eu sou o menor. Não bastava ser a casa dele mais pobre, mas ele é o menor da casa do mais pobre. Então na cabeça de Gideão, ele não era nada. E como assim que ele olhava, ele não via que ele não era nada, e de repente Deus fala para ele: vou livrar Israel das suas mãos, eu sou contigo, vai nessa tua força. E ele começa a olhar para ele e começa a dizer: Senhor, meu maior medo é o medo de fracassar de novo. Eu não dou conta de lidar com o fracasso. Eu não dou conta de lidar com essa situação, porque machucou demais. Então isso era maravilhoso demais, era algo assim que machucava Gideão. Mas o maravilhoso é que Deus vê nessa possibilidade de pensamentos, de conflito que Gideão tinha. Deus viu o que ele era capaz de fazer, independente do que Gideão estava passando. Então Deus estava trazendo a realidade do céu para Gideão e confrontando a realidade na terra que era Gideão. E aí Deus diz: vou livrar através de você. Né? Então isso era muito importante em nome de Jesus. Né? Como nós vamos entender isso aqui? Na história, né? A história dos filhos, né? Ele tinha uma história triste, que se ele pensava assim, os irmãos dele também pensavam assim, os pais pensavam assim. Ele diz assim: eu não tenho condições de entregar o que o Senhor está me pedindo, Senhor. Porque a minha história está falando uma coisa, o Senhor está dizendo outra. Então, que coisa louca. Ali houve um conflito entre o que Gideão estava sentindo e qual que era a promessa de Deus. Porque ele olhava para a história dele e dizia assim: não é isso não. De repente Deus confronta aquela situação. Quer dizer para você, como você tem se visto nesses dias? Qual é a sua autoimagem nesses dias? Qual a história que você carrega sobre os seus ombros? Porque talvez o medo seu não é do coronavírus, o medo seu não é muitas vezes de perder o emprego, o medo seu é de fracassar. E muitas vezes o fracasso ele dói muito mais que as outras coisas. Então aqui Deus confronta Gideão. O medo são fortalezas que precisamos quebrá-las, né? Nós ficamos presos e não conseguimos romper
nenhuma área de nossas vidas, porque o medo ele se torna uma fortaleza e nos prende dentro dessas fortalezas. Então Deus quer que nós rompamos essas fortalezas, saímos dessas fortalezas, para que nós possamos cumprir o que Deus tem para nós. Gideão estava cercado dentro de uma fortaleza que chama medo de fracassar, medo de começar, medo de fazer de novo, porque ele não conseguia lidar com o fracasso. Então isso em nome de Jesus. O medo de Gideão era de fracassar. Ou seja, ele pensava na sua reputação. Ele olhava para a sua reputação. Que reputação sem Deus? Não adianta você pensar na sua reputação se a sua reputação ela depende de Deus. Para você ser alguma coisa, para eu ser alguma coisa, nós precisamos de Deus. Em nome de Jesus. O interessante é que Gideão, depois, aceitou o desafio. Ele recebeu de Deus uma ordem para preparar um exército. Depois que ele entende o desafio, ele recebe de Deus um desafio. Eu quero dizer para você que toda vez que você vence as fortalezas, que você rompe as fortalezas, depois que você faz tudo isso, você rompeu as fortalezas, você venceu as fortalezas, sabe o que vem depois disso? Um desafio. Um desafio de você preparar um exército. E com esse exército, você vai conquistar aquilo que Deus falou para você que você iria conquistar. Então, depois que Gideão rompeu a fortaleza do medo, rompeu a fortaleza de medo de fracassar, ou seja, Deus veio com um desafio. E Deus diz para ele, agora você está pronto, porque você rompeu a fortaleza da dúvida, você rompeu a fortaleza do sofisma, e agora você está pronto para conquistar aquilo que eu tenho para você. Então, a ordem que eu te dou, o desafio que eu te dou, você vai levantar um exército poderoso. E com esse exército, você vai derrubar fortalezas que têm se levantado contra a presença de Deus. O teu exército são as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Mas muitos líderes, muitas pessoas, muitas vezes estão na casa de Deus, elas não conseguem romper, porque ainda existem fortalezas. E nós só vamos romper o projeto de Deus nas nossas vidas quando nós estivermos dispostos a sair dentro dessas fortalezas. E quando nós saímos dentro dessa fortaleza, Deus vai dar um desafio. E o desafio que Deus vai nos dar é levantar um exército poderoso, que ama a palavra de Deus, um exército que não recua, um exército que não fica abatido de medo de errar, de medo de fracassar. Se cair, fica de pé de novo. Deus é contigo, mas Deus está levantando um exército nesses dias. Meu irmão, olha para a sua célula, olha para a sua equipe. Meu irmão, tira eles dentro das fortalezas. Começa a preparar um exército que Deus te colocou na sua mão. Não fique olhando por aquilo que você não conquistou. Gideão, o maior medo dele é de fracassar. Meu irmão, quem não erra nunca acerta. Tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer não, pastor, eu não vou fazer não, líder, não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Meu irmão, quem tem medo de errar é fracassado. Porque quem não erra nunca vai acertar. Michael Jordan, ele fala quantas cestas ele errou. Se eu não me engano, mais de 9.000 cestas ele errou para acertar, para se tornar um dos maiores jogadores da história do basquete dos Estados Unidos. Você só vai acertar quando você tentar, é quando você começar a executar alguma coisa, é quando você começar a planejar alguma coisa. Começou, deu errado, tenta de novo. Sai dessa fortaleza. O pior medo de Gideão era o medo do fracasso. E o medo do fracasso é uma fortaleza. Estou com medo de errar e acertar. Você já está na fortaleza. Agora, quando você sai da fortaleza, se você errei, vou fazer de novo. Errei, vou fazer de novo. Até que eu cumpra com excelência aquilo que Deus deu nas minhas mãos, em nome de Jesus. Então, ele recebe o desafio para formar um exército. Ele pensou que seria um exército numeroso, o maior que houve com seus inimigos. Ele falou, agora beleza, Deus me rompeu a minha fortaleza, saí da fortaleza, e agora eu tenho um exército poderoso, Deus vai me dar milhares e milhares de pessoas. Aí Deus manda para ele lá, Deus manda para ele e fala assim, eu faço o seguinte, você convoca o povo, você pode convocar todos os povos, e todos os povos chegaram ali. Quando Gideão olhou para aquele exército, Gideão falou, estou feito, estou tranquilo, estou bonito na área, eu
estou com um exército aqui, 32 mil homens, estou tranquilo. De repente Deus olha para ele e diz assim: é muita gente que está com você. O exército que você vai convocar não é exército que vai vencer a guerra pela força dos homens, mas vai obedecer pela obediência e pelo meu poder. E Deus remove aquele povo. Afinal, no final, Deus deixa 300 homens. Deus leva ele para os testes. E Deus começa a dizer: quem é tímido, quem é medroso pode sair fora. Porque no exército de Deus não tem lugar para medo. No exército de Deus não tem lugar para dúvida. No exército de Deus não é lugar de pessoas traumatizadas. No exército de Deus tem que ser um exército que esteja pronto para enfrentar os desafios que Deus vai nos colocar nas nossas mãos. E aí Deus então separa 300 homens poderosos. E que com esses 300 homens Deus diz para ele assim: ó, eu não vou mandar muitas pessoas com você, porque você vai achar que você venceu essa guerra por causa das pessoas. Vocês vão colocar a esperança de vocês nas pessoas e vão deixar de olhar realmente quem que sou eu. Tem pessoas ainda tentando lutar com seu próprio braço, tentando lutar com suas forças, e tem resistido à presença de Deus, achando que vai vencer por si só. Deus vai tirar toda a dependência que você tem por você mesmo, pelas pessoas que estão ao seu redor, e que teu coração possa se inclinar perante Deus, que a tua dependência é dele, que a sua dependência deve ser exclusivamente dele. Você não depende de pessoas, você depende de Deus. E as pessoas que Deus coloca na sua vida é para te ajudar, mas não é para ser autossuficiente na sua vida, porque a tua autossuficiência tem que ser de Deus. Então entenda isso: quando Deus coloca alguém na sua vida, aquela pessoa, ela não pode roubar o lugar de Deus no teu coração. E muitas pessoas ainda, infelizmente, elas confundem isso. Quando Deus coloca alguém para ajudá-las, ela deixa de olhar para Deus e começa a olhar para a pessoa. Ei, quero te falar para você: o autor e consumador da sua fé tem que ser Jesus Cristo. As pessoas que Deus coloca na sua vida são anjos de Deus, que Deus coloca para te direcionar você para o caminho, para você não sair nem para a direita nem para a esquerda. Mas quem é o provedor da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus estava dizendo, batendo um papo bem claro com Gideão, dizendo: ó, não mistura as coisas. Foi eu que te chamei. As pessoas que eu vou colocar na sua vida são anjos de Deus para te ajudar você no caminho. Mas essas pessoas não é o caminho sou eu. Então Gideão, ele recebe ali uma notícia de Deus que ele ia vencer aquela batalha com 300 homens valentes, né? 300 homens valentes diante de Deus, né? E eles iam vencer, eles iam, em nome de Jesus, eles iam levantar uma nova geração, eles levantaram uma nova bandeira naquele lugar, que era a bandeira de mais que vencedores em Cristo Jesus. Então ele assumiu a postura agora de valentia, de coragem. Ou seja, o exército de Gideão não era mais um exército medroso, mas um exército agora que tinha postura. Que coisa maravilhosa! A coragem era importante para vencer as batalhas da nossa vida. Você precisa ter coragem necessária para mudar as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Precisa mudar alguma coisa no casamento? Então mude para melhor. Precisa mudar alguma coisa na família? Então mude para melhor. Não vai haver crescimento se não tiver posicionamento. Deus levanta aquele exército, porque Gideão se posiciona na frente daquele exército. Entenda isso: crescimento é para quem tem paixão e tem devoção diante de Deus. Crescimento não é para quem tem dúvida e medo. Eu não vou crescer, eu não vou me tornar um grande valente. Entenda isso: quando você que é líder, os seus liderados têm que olhar para você e não ver uma pessoa medrosa que retrocede, mas eles têm que ver em você uma pessoa apaixonada, uma pessoa determinada, uma pessoa de fé, uma pessoa valente, que não vai retroceder porque tem medo de tentar de novo ou porque tem medo de fracassar. A sua célula é o exército que Deus está levantando de 300. A sua equipe é o exército que Deus está levantando. Você, como os 300, tenha coragem, tenha paixão. Se você quer crescer, é impossível você crescer se não tiver paixão, se não tiver coragem de tentar, quantas vezes for necessário.
precisamos entender isso em nome de Jesus. E quando nós conseguimos isso? Quando nós temos persistência, paciência e coragem. Seja persistente naquilo que você precisa fazer. Tenha coragem naquilo que precisa fazer. E tenha paciência com aquilo que você precisa fazer. Deus viu no coração de Gideão uma coragem que estava escondida. Uma paixão que estava escondida. E Deus motivou aquela coragem. Deus motivou aquele desejo que estava ali dentro do coração de Gideão. Quando Deus olha, Deus vê diferente como você se vê. Isso é muito importante. O crescimento, querido, é para pessoas que têm coragem de fazer mudança quando for necessário. O crescimento é para pessoas que têm coragem de fazer mudança quando for necessário. Se não está dando certo, muda. Não insista no erro. Faça quantas mudanças for necessário. O medo de fazer mudança também é uma fortaleza. Não está dando certo, pastor, não está dando certo, não está dando certo. Meu líder, não está dando certo. Não está dando certo, irmão. Para um pouco e fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Faz até dar certo. Mas muitas vezes as pessoas têm medo de fazer mudança. Ela sabe que não está tendo resultado, mas ela não tem coragem de fazer mudança. Sabe por quê? Porque é uma fortaleza. Porque ela não sabe lidar com o fracasso. E ela foi tanto fracassada na vida dela. E ela diz assim, eu não vou fazer, porque se eu fizer e não der certo. Se der certo, faz de novo. Então, isso também é uma fortaleza. E nós precisamos, em nome de Jesus, ter coragem de fazer as mudanças quando for necessária. Porque senão isso se torna uma fortaleza. A mudança, querido, são necessárias. Né? São necessárias para que haja um crescimento. Sem isso não vai acontecer. Lá em Provérbios 18, 19, diz assim: assim, irmãos, o irmão ofendido, né, é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. Ou seja, uma pessoa ofendida, uma pessoa machucada, ele é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Entenda isso, que uma pessoa machucada, ele fica retraído, é uma pessoa que se isola, é uma pessoa que abandona a sua realidade. Ela vai ficando presa dentro das fortalezas e ela prefere ficar sozinha porque está machucado. Por que muitas pessoas não conseguem crescer? Porque ela se fechou dentro de uma fortaleza e ela se tornou uma pessoa desconfiada, machucada, e ela não permite ter acesso de novo. E aqui nesse texto de Provérbios diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Isso é muito forte mesmo. Você imagina a comparação que Provérbios fala desse texto, que uma pessoa machucada, ela cria uma fortaleza, e essa fortaleza ela é impenetrável. Por que tem tantas pessoas nesses dias sentindo abandonadas? Sabe por quê? Porque ela se fechou dentro da fortaleza. Ela não consegue ter acesso às pessoas. Ela não consegue ter diálogo com as pessoas. Ela não consegue ter comunicação com as pessoas. Elas se tornaram fortalezas dentro delas mesmas. Dentro de si mesmas. Se tornaram fortalezas impenetráveis. Então, querido, eu quero declarar nessa noite que essas fortalezas que estão dentro de você, que você possa quebrá-las e permitir o acesso da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo entre e tire isso, tudo que machucou você, os traumas que te feriu. É como soldados que vieram de uma guerra, soldados que combateram batalhas. Esses soldados carregam traumas por resto das suas vidas. Tem pessoas, líderes machucados, que foram machucados. Pessoas que foram machucadas dentro da igreja. Pessoas que o mundo machucou. Elas se tornaram fortalezas. E Deus quer romper essas fortalezas hoje e dizer para você: vai nessa tua força. Vai nessa tua força hoje, em nome de Jesus. Fortalezas, queridos, são reais e precisam ser quebradas em nome de Jesus. Essas fortalezas são reais e elas precisam ser quebradas em nome de Jesus. E como que eu quebro essas fortalezas para mim fechar aqui? Como que eu quebro essas fortalezas? A Bíblia diz assim: Deus resistiu o diabo, que ele fugirá
de vós. Em outro texto, a palavra também diz assim: Deus resiste o soberbo e dá graças aos humildes, aqueles que servem. Primeira coisa que Deus quer nos falar é resistir o que está te oprimindo. É se opor contra aquilo que está te oprimindo. É o medo de errar, é o medo de fracassar. Se oponha, tenha postura, porque a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Maravilha. Mas quando você também entende que a Bíblia diz que Deus, ele resiste às pessoas soberbas que não têm coragem de falar para Deus o que elas precisam, aquilo que elas dependem, a Bíblia diz que essas pessoas se tornam soberbas. O que é uma pessoa soberba? A pessoa soberba é aquela que não conhece, ela não tem princípio de humildade, e ela não sabe reconhecer, e ela não tem humildade, que a dependência dela é de Deus e não é de pessoas. Então seja humilde, querido. Se você está dentro de uma fortaleza hoje, você não dá conta de romper essa fortaleza, primeira coisa, vença o medo. Vença esse sentimento de fracasso. E saia dentro dessa fortaleza. E comece a se ver como filho de Deus, como filha de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Aquelas pessoas soberbas que sabem que precisam de Deus, mas não têm coragem, não têm humildade de dizer para Deus que precisa dele. Se você não dá conta, peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas que estão ao seu lado. Peça ajuda pelos anjos de Deus que colocou ao seu lado. Líderes, pessoas, discípulos. E mais importante, abra teu coração e fale com Deus. E fale para ele: Deus, eu tenho traumas. Senhor, eu tenho medo. Isso aqui me feriu muito. Isso me fez criar uma fortaleza. E eu não consigo me ver rompendo isso aqui. Mas hoje eu quero te pedir perdão, porque eu sei que a minha total dependência tem que ser do Senhor. Porque só assim eu vou me tornar um líder valente. Eu vou me tornar uma pessoa valente. Eu vou me tornar um servo valente. E as pessoas que o Senhor vai colocar ao meu redor, estiver ao meu redor, não vai haver espírito de medo, mas vai haver um espírito de valentia, tomando conta da minha equipe, da minha célula, aonde eu for, que o Senhor esteja no controle sobre todas as coisas. E eu tenho um coração humilde, te peço humildade, Senhor, para reconhecer, para te servir. Deixe Deus, implantar o tempo de vitória sobre a tua vida. Deixe o Espírito Santo implantar o tempo de vitória sobre a tua vida. Eu quero deixar essa palavra para você. Vença as fortalezas. Não permita que as fortalezas ela tomem conta do seu coração. Por isso, feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia, a bênção e a sua provisão. Que as fortalezas das nossas vidas caiam por terra. Que o Senhor realmente possa estar ministrando sobre a tua igreja, sobre o teu povo, um tempo novo, um tempo de refrigério. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo possa ser, no Deus, derramada sobre a vida desse povo. Que os medos saiam, que a dúvida saia, que esse exército que está se levantando como o exército que Gideão, Deus colocou, um exército valente com 300 homens. Não era a quantidade que faz a diferença, mas a qualidade de uma equipe, a qualidade de um exército que faz a diferença. Não foram com mais de 30 mil homens, mas foram com 300 homens, porque quando nós entendemos que a nossa dependência tem que ser do Senhor, nós vamos ser valentes em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite. Que todo medo saia, que todo espírito de derrota saia, todo medo de fracassar saia, todo medo de começar de novo saia, mas que possa ser implantado o espírito da excelência em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você abundantemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, né? Que a sua célula seja uma célula de valentes, que a sua equipe seja uma equipe de valente e que a unção de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que não deixou seu like, deixe seu like aí. Você que não deixou seu comentário, é muito importante seu comentário no chat. Comente lá na hora do chat, na hora do culto. É importante demais em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.